Se você já assistiu O Vingador do Futuro de 1990, provavelmente vai lembrar dessa cena aqui. Mas talvez o que você não saiba é qual a sua origem e como tudo isso foi criado. 44 romances e 121 contos. Essa foi a quantidade de histórias que Philip K. Dick publicou ao longo de sua vida, abordando filosofia, realidades paralelas e o futuro. Ele até hoje é um dos nomes mais lembrados quando se fala de ficção científica, e seus trabalhos continuam inspirando livros, séries e filmes. E nesse vídeo você vai entender como um dos contos de Dick influenciou uma obra que, por si só, foi uma das primeiras a usar CGI. Fez um animatrônico tão convincente que as pessoas acreditaram que ele era real, e fez a audiência inteira pensar sobre o seu real significado, mesmo após os créditos subirem. O Vingador do Futuro, lançado em 1990, foi um salto quando se fala em CGI, mas podemos dizer que ele também revolucionou a indústria quando se trata de efeitos práticos? Em meio a muitos trabalhos que deram origem a obras memoráveis, como por exemplo o conto Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que deu origem ao filme Blade Runner, um dos trabalhos de Dick que chama muita atenção é o conto Podemos Recordar para Você por um Preço Razoável, publicado originalmente em 1966. Nessa história, o personagem Douglas Quayle desperta de seu sono com um imenso desejo de conhecer Marte. Já sua esposa Kristen está cansada de ouvir sobre as fantasias do marido. Logo no começo do conto, ela propõe que ele esqueça essa ideia de ir a Marte, já que só figurões do governo conseguem isso, e ao invés disso, os dois vão para o fundo do oceano. Isso é possível nesse universo. Porém, o que Quayle quer é Marte, e ele vai atrás disso. Essa história é ambientada num futuro hipotético criado pela mente do autor, e é muito interessante ver o que ele imaginava que seria o futuro. Nas páginas deste conto, conhecemos esse universo de uma forma mais íntima, já que acompanhamos a vida de um cidadão comum, mas parte disso foi alterado quando a história foi adaptada para o cinema. Ronald Shusett, um dos roteiristas do filme, leu o conto de Dick numa revista de contos de ficção científica e soube que tinha potencial para um filme. The original Total Recall, which was then called We Can Remember It For You Wholesale. It appeared in one of those magazines I always used to read, Galaxy and Fantasy Science Fiction. And it appeared there and was a 23-page short story. This was the first story that knocked me right out, which I knew could make an incredible movie. Lançado em 1990, O Vingador do Futuro traz Arnold Schwarzenegger dando vida a Douglas Quaid, um homem que sonha conhecer Marte. O problema é que Marte está constantemente passando por rebeliões entre a empresa que se estabeleceu lá em busca de turbínio, um elemento que gera muita riqueza, e os rebeldes, cidadãos que vivem lá. Logo no começo já tem diferenças entre o conto e o filme, a começar pelo personagem principal, que não é mais Douglas Quayle, e sim Douglas Quaid. Ele acorda e fala com sua esposa, chamada Lori, que deseja muito conhecer Marte. No filme ela é mais compreensiva e diz pro marido que o melhor seria eles irem passar umas férias em Saturno. Quaid não se anima nem um pouco com a ideia e vai trabalhar, ainda fascinado por Marte, o planeta que ele sonha praticamente todas as noites. Como é impossível ir para Marte, já que só as pessoas do governo podem ir, Quaid vê o anúncio de uma empresa chamada Recall, que vende lembranças. Não deixe a vida te passar para trás. Ligue para Recall. Pela lembrança de toda uma vida. Como ele não consegue ir, quer pelo menos ter a lembrança de que foi. Esse filme foi lançado na década de 90, e mesmo que hoje em dia ainda não exista aparelhos que pintam as unhas instantaneamente, como o que a recepcionista da Recall usa, algumas coisas evoluíram de uma forma diferente do que as pessoas imaginavam no passado. Um exemplo são as televisões dos metrôs, aquelas nas quais Douglas Quaid vê pela primeira vez os anúncios da Recall. Nesse caso, essas televisões não só existem, como já foram ultrapassadas pelos modelos mais modernos que temos nos metrôs atualmente. Falando em telas, a televisão do casal também é bem engraçada vendo hoje em dia. Mas mesmo que o CGI do filme grite anos 90, os efeitos práticos do filme são surpreendentes até hoje. Esse foi um filme caro, segundo William Sandel, o diretor de arte do filme. Ele foi para São Francisco e Houston e falou com estudantes que pesquisavam sobre como seria a vida em outros planetas. E usou tudo isso para fazer a arte de O Vingador do Futuro. Sent me to the Ames Research Institute in San Francisco. They sent me to Houston to walk on the Space Lab. We started contacting colleges that were doing research on how one might live on another planet, gathering research, showing it to Paul. Like a normal movie, you get illustrators in, starting to draw concepts that are in the script.
We built models of different settings in the movie. It was a pretty big budget movie at the time, very, pretty expensive movie. A equipe trabalhou 7 dias por semana durante 9 a 10 meses, em 10 locações no México, país em que o filme foi filmado. E até para filmar em lugares que já existiam, como por exemplo o metrô, também houve muito trabalho, já que eles precisaram pintar toda a locação de cinza. A equipe também precisou ser criativa, e no momento em que vemos um close do reator, aquelas imagens são dos prédios da cidade, mas virados de cabeça para baixo. Já a superfície de Marte, aquela em que conseguimos ver quando Quaid chega no planeta, foi inteiramente construída. É uma maquete feita de forma minuciosa, pensando nos mínimos detalhes. E, logicamente, quem precisou de mais tempo e mais cuidado para ser feito foi o Quato. 15 profissionais estavam manipulando o animatrônico, que ficou tão convincente que, na época, algumas pessoas achavam que eram realmente gêmeos siameses. Abra sua mente. Abra sua mente. Ai, meu Deus, que beleza! E a prova de que o filme realmente mandou muito bem nos efeitos é que ele ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais da época. No entanto, não é só nos efeitos especiais que esse filme se destaca. A sua história não só chama a atenção, como mantém todos pensativos depois que ela acaba. No filme, quando está cogitando implantar uma falsa lembrança em seu cérebro, Quaid pede a opinião de um colega de trabalho, o Harry. Harry avisa para ele não ir na Recal, já que conhece um cara que foi e acabou lobotomizado. Aqui, Harry fala uma frase importante: não brinque com o cérebro, colega, não vale a pena. Mesmo assim, Quaid vai até a Recal e, chegando lá, o Dr. Bob sugere que ele crie memórias de um cruzeiro a Saturno ao invés de Marte. Porém, Quaid avisa que não quer Saturno, e sim Marte. Em defesa de Quaid, vale dizer que ele ainda questiona sobre os riscos de implantar uma falsa memória em seu cérebro e pergunta pro doutor sobre o cara que foi lobotomizado. No entanto, o Dr. Bob fala que aquilo é passado e que atualmente ter falsas memórias implantadas no cérebro é melhor do que viajar, já que viajar tem um risco de mau tempo, perda de bagagens e taxistas pilantras. Sim, aparentemente essas coisas continuarão a acontecer no futuro, mesmo com os taxistas sendo inteligências artificiais. A diferença aqui é que ao invés de aviões, são foguetes. Enquanto Quaid assina os papéis, Bob oferece para ele férias de si mesmo, uma novidade chamada Ego Trip, e Quaid topa experimentar ser um agente secreto. A partir desse momento, a dúvida começa. Tudo o que ele passa é real ou fruto da sua imaginação? A ambiguidade foi algo que o diretor do filme queria manter até o minuto final do longa. E foi o que ele fez. Quando tudo dá certo no final do filme e Marte é inundado de ar, garantindo que todas as pessoas possam voltar a respirar e dali pra frente não precisem mais comprar ar, ainda assim resta uma dúvida. Tudo aquilo é real? Nem mesmo Quaid tem certeza. Ele fala pra Melina que teme que tudo aquilo seja um sonho. A resposta dela? Então me beija rápido antes que você acorde. Depois disso, o filme acaba e deixa em aberto a sua interpretação. A questão é, depois de tudo isso, os marcianos finalmente conseguiram viver em paz? Ou era tudo imaginação e Quaid foi lobotomizado? Essa dúvida é exposta no terceiro ato do filme, quando o Dr. Edmar da Recal vai falar com Quaid. Quaid o puxa para um canto e desse ângulo conseguimos ver apenas o reflexo de Quaid, representando suas duas personalidades. Também pode ser visto como os dois pontos, realidade e sonho. O doutor fala algo difícil de acreditar. Aquilo não é a realidade. Quaid ainda está na Recal e tudo aquilo é uma ilusão. Ele diz que a própria mente de Quaid está criando aquela realidade e que se ele não despertar, as paredes cairão. Ele terá a visão de civilizações extraterrestres e se descobrirá amigo do peito de Corrigan. Quando Quaid vê uma gota de suor escorrendo da testa do doutor, ele deduz que Edmar está nervoso e atira nele. Após isso, as paredes realmente desmoronam. Adiante na história, ele encontra um artefato alienígena que garante o ar de Marte. E a sua outra personalidade era mesmo o braço direito de Corrigan. E mesmo se você pensar, essa é fácil, é claro que tudo aconteceu. Vimos coisas que não estavam no pacote que Quaid comprou. Vale lembrar que enquanto está sendo preparada a memória de Quaid, lá na sala da Recal, o Dr. Lu pega um chip e fala, esse é novo, céu azul em Marte. E é justamente assim que o céu fica no final do filme. E para as outras coisas que não foram compradas no pacote na Recal, vale lembrar que Edmar avisa que a mente de Quaid está criando coisas.
Assim, todas as lacunas podem ser preenchidas com facilidade. Dessa forma, a ambiguidade se mantém até hoje. As transições do filme também são bem legais e ajudam a dar esse ar mais lúdico que a obra pede, como quando Quaid está empolgado com a mudança de identidade. Ele está imaginando como vai ser a nova vida e quando deita na máquina, as luzes ao redor da sua cabeça dão a impressão que ele está tendo uma ideia. É uma semiótica interessante. Mesmo com tantos efeitos práticos, vale lembrar que o filme não foi inteiramente feito assim. Uma das sequências de CGI mais lembradas é aquela parte do raio-x, no qual no filme todas as pessoas precisam passar para entrar no metrô. Como não parecia muito verídico e contrastava muito com a proposta do filme, que era mostrar uma sociedade futurística, a equipe realmente gravou os atores com captura de movimentos. Todos estavam de corpo e alma no projeto e toda essa empolgação passada pra gente veio mesmo dos bastidores do filme. Schwarzenegger admirava muito o Paul Verhoeven desde que tinha visto o filme Robocop de 1987. Originalmente, Schwarzenegger ia interpretar o protagonista de Robocop, mas como não deu certo, ele ficou atento para uma nova oportunidade. Schwarzenegger admirava o Verhoeven porque o seu estilo de dirigir os filmes era diferenciado, ele era muito energético e animado, e isso chamava a atenção de Arnold. Verhoeven é o diretor que fala com o corpo, ele mostra como as cenas devem ser, simula os tiroteios e deita no chão se precisar. É o tipo de diretor com o qual Arnold gosta de trabalhar, e isso foi recíproco, já que Verhoeven disse que gosta de Arnold, porque ele não tem o ego inflado e se joga no trabalho. O diretor Verhoeven disse que o que motivou a seguir com as filmagens de O Vingador do Futuro foi a empolgação de Schwarzenegger, ele estava mesmo motivado. E por falar em motivação, você percebeu o quanto Sharon Stone tem um alvo em mente quando acerta o Quaid? Ela vai direto no ponto fraco do cara. Para essas cenas, como ela sempre chutava o saco dele, Schwarzenegger usou uma proteção genital, e dado o tanto de chutes que vemos no filme, foi uma boa escolha. Numa era em que basicamente todos os filmes são feitos com CGI, até mesmo algumas obras que nem necessitam desse recurso, é bacana ver como ter mais esmero, mais paciência, desenvolver animatrônicos, maquiagens e próteses dá uma cara muito real a tudo, e garante que a imersão do público seja maior. E foi o que aconteceu em O Vingador do Futuro, um filme que foi fruto de um trabalho contínuo, complexo e apaixonado. E conforme Arnold disse, o top de linha dos efeitos visuais foi usado e a melhor equipe foi contratada para o projeto. Isso explica o porquê esse filme é lembrado, discutido e amado até hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não se esquece de se inscrever, deixa o like, um grande abraço e até mais.